Ei pessoal, aqui é a Thalita e bem-vindos à Casa da Coruja. E hoje a gente vai fazer um balanço literário do meu primeiro semestre de 2021. Eu pensei em responder a tag dos 50% como eu fiz ano passado, mas tinha tanta pergunta no meio que eu não tinha uma resposta muito boa pra dar, que eu achei melhor fazer um balanço geral de como foram as minhas leituras nesse primeiro semestre. E pra isso eu vou olhar as metas que eu fiz pra mim no início do ano e vou ver como que anda, se eu tô cumprindo ou não o que eu prometi fazer. A primeira meta que eu tinha estipulado era ler 60 livros esse ano e até agora eu li 29 livros. Eu tô um pouco atrás nessa meta, porque eu tô gravando esse vídeo no dia 11 de julho, então eu deveria ter lido aí uns 31, 32 livros, mas ainda estamos num nível bom, eu ainda consigo aí correr um pouquinho, ler uns 2 livros a mais e ficar em dia com essa meta. A minha segunda meta era fazer mais releituras, e eu fiz um total de 0 releituras esse ano, então a gente não tá exatamente cumprindo essa meta, mas isso vai mudar. Inclusive, esse mês vai sair um vlog aqui no canal com as 3 primeiras releituras que eu vou fazer esse ano, então fique ligado, mais pro final do mês o vlog vai sair. E eu pretendo fazer mais vlogs com algumas releituras, digamos assim, temáticas, relendo os meus livros favoritos, relendo livros da infância, não sei, eu tenho alguns temas na mente, mas eu quero trazer esses vlogs pra eu me comprometer a cumprir essa meta, porque eu acho que das metas que eu estabeleci, que eu tô com elas aqui embaixo, é a que eu estou menos dedicada a ela, mas isso vai mudar até o final do ano, eu vou ter feito muitas releituras ainda. A minha terceira meta era ler mais livros de não ficção, que como eu falei naquele vídeo, é um gênero que eu gosto, mas que eu tenho preguiça de pegar pra ler. Então eu queria me obrigar a ler mais esse gênero. Esse ano eu li até agora 3 livros de não ficção. Não é exatamente bom, mas também não é ruim, eu queria ter lido mais. Mas também, considerando que eu li apenas 30 livros, 10% do que eu li foram não ficção. Né, dentre todos os gêneros existentes no mundo, 10% dedicado a um gênero só, até que tá bom. E os 3 livros que eu li foi A Vida Imortal de Henrietta Lacks. Esse livro ele vai contar a história da Henrietta Lacks, que é uma mulher negra que morou nos Estados Unidos em 1940, 1950. Ela tinha um câncer, se não me engano, no fígado, agora eu me esqueci aonde era. Mas quando ela foi no hospital para tratar esse câncer, eles acabaram retirando células desse câncer para fazer estudos. E essas células que eles retiraram se mostraram muito eficientes para a realização de pesquisa com as células humanas. Pesquisas com vacinas, pesquisas com doenças, pesquisas para mapear o DNA humano. Elas se mostraram células muito propensas a se submeterem a esse tipo de pesquisa e os médicos acabaram usando em grande escala as células dessa Henrietta. Até hoje ainda existem células delas pelo mundo, porque eram células que se multiplicavam muito rápido, então isso fazia com que fosse muito fácil trabalhar com elas também. Só que acontece que essa mulher, ela nunca deu o seu consentimento para esse tipo de pesquisa, ela nunca tinha dado consentimento para retirar as células dela e utilizar em pesquisa científica. E aí a gente vai seguindo a vida dessa mulher e principalmente dos familiares dela pela luta de terem reconhecido seus direitos sobre essas células. É um livro bem interessante, ele foi indicado na bibliografia da minha pós, eu faço pós em Direito Médico, e toda essa questão de consenso na pesquisa, consenso para usar partes do corpo humano, né, que são as células delas, estão dentro da minha pós, por isso que eu fiquei conhecendo esse livro, mas eu achei um livro bem legal. Para quem gosta dessa questão científica, dessa questão de pesquisa médica, de relação médico-paciente, é um livro bem interessante para se ler. Outro livro que eu li, que eu tenho ele aqui, foi o 10 Dias em um Hospício, da Nellie Bly. E esse livro aqui ele é muito parecido, para quem já viu, com a segunda temporada de American Horror Story. A gente tem uma jornalista que ela vai passar 10 dias internada dentro de um hospício para ver como as pessoas eram tratadas nesse hospício, como era a relação médico-paciente, se as pessoas sofriam abuso, se elas eram bem tratadas. A segunda temporada de American Horror Story foi inspirada nesse livro, então quem quer conhecer a história real, é um livro bem legal. Além disso, no final dele a gente tem outras 2 reportagens que essa mesma jornalista ela começou a escrever, mas acabou não indo pra frente. Mas são textos bem interessantes também. A gente tem um sobre a condição das trabalhadoras femininas nessa época, um pouco sobre a exploração do trabalho, e o outro sobre como era conseguir um emprego
para mulheres também nessa época. São princípios de reportagem, a gente não tem tão aprofundado como a questão do hospício, mas também dá uma boa visão sobre o trabalho feminino na época do livro, que é 1800 e qualquer coisa. É um livro bem antigo, mas muito interessante. O terceiro livro, ele não tem tradução para o português, ele se chama, numa tradução livre do título, Diário de uma Anoréxica, da Lydia Davis. Essa autora, ela tem outros livros publicados aqui no Brasil, mas eu achei esse livro que conta a história dela enquanto ela enfrentava a anorexia, enquanto ela tentava se curar dessa doença, e a gente tem aí os anos em que ela ficou passando pelo tratamento mais intenso para ela, onde que ela estava no seu período mais crítico mesmo, de peso muito baixo, de falta de nutrientes, assim, um período que ela quase realmente chegou à morte. A gente tem um pouquinho do diário dela nesse período. A quarta e a quinta meta, elas são meio conectadas, que era diminuir os livros não lidos da minha estante e comprar menos livros. Esse de comprar menos livros, eu fui, assim, excelente esse ano. Estamos aí, início de julho, e até agora, gente, eu comprei apenas 4 livros. Isso é um marco na minha vida. Eu acho que eu nunca comprei tão poucos livros na minha vida. E os 4 livros que eu comprei, os primeiros foram 3 livros da editora Wish, que pra quem não conhece é uma editora independente, que ela trabalha com financiamento coletivo. Então todos os lançamentos dela, ela primeiro coloca eles em financiamento coletivo para ela conseguir lançar o livro, e depois que eles estão lançados, eles continuam na loja da editora. Esses aqui são lançamentos mais antigos, eu não cheguei a participar do financiamento coletivo, mas eram 3 livros que eu estava louca pra ler, sem falar que eu acho a capa deles maravilhosa. O primeiro é o 10 Dias em um Hospício, que eu já falei com vocês. O outro é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Eu acho essa capa maravilhosa, ela tem um corte em vermelho. Os projetos gráficos do Wish são muito bonitos. Se vocês não conhecem, vale a pena dar uma olhadinha no site deles, porque tem muito título bom e capas perfeitas. E o último livro é o Sweeney Todd. Esse aqui é o livro que eu mais queria deles. Eu fui olhar o site deles pra comprar esse livro, e quando eu vi, esses 3 estavam num combo vitoriano, se não me engano, e eu acabei comprando os 3, porque realmente eram os 3 livros da editora que eu mais queria. E o último livro que eu comprei foi Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse aqui eu comprei no livraria aqui da minha cidade. Eu tava passando em frente, eu vi que tava tendo uma promoção, eu entrei, não resisti, acabei saindo com o livro. Mas foram apenas esses e eu estou muito orgulhosa de mim. Então, consequentemente, eu diminuí o livro de não lidos na minha estante. Eu não sei exatamente quantos que eu tenho agora, quantos que eu li, porque desses 29 livros, alguns foram e-book, alguns foram audiobooks, mas tem uma grande quantidade de livros físicos que eu li. Então essas 2 metas estão caminhando muito bem, obrigada. Por último, eu queria falar com vocês também sobre os projetos de leitura, que foi a outra coisa que eu falei naquele vídeo, que seriam os 12 livros para ler em 2021, que essa meta, meu Deus, que vergonha. Eu li 3 livros e meio dos 12 até agora. Eu preciso dar um foco para esses livros, eles estão ali me olhando, eu preciso concentrar e pegar só livros dele, mas os 3 livros que eu li foi As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Esse aqui, gente, foi a grande decepção desse ano. Esse livro, ele vai contar a história de 3 meninas que moram numa pensão. Na época da ditadura militar, elas fazem faculdade juntas e a faculdade delas está em greve. E esse livro, ele se passa todo durante um dia na vida dessas 3 meninas, e a gente vai acompanhar esse dia na vida delas. São 3 protagonistas bem diferentes. A gente tem uma menina rica, que tem tudo que sempre quis, tem uma família que realiza todos os desejos dela. A gente tem uma menina que ela é viciada em drogas e tem um namorado que também é viciado em drogas. E a gente vai ter uma militante contra a ditadura. Eu esperava que a gente tivesse mais acontecimentos. Primeiro que eu não sabia que o livro se passava em um dia só. Na verdade, eu fui descobrir isso bem no final do livro. Então eu acabei achando o livro muito repetitivo, porque eu tinha a sensação de que o livro não saía do lugar, que a gente estava sempre vivendo a mesma cena. E depois que eu percebi que ele se passava em um dia só, isso até fazia sentido. Mas isso não fez eu gostar mais do livro. Eu achei ele bem devagar, uma leitura bem devagar, que nada acontecia. A parte da protagonista militante, eu queria ver mais coisa dela com a ditadura, porque eu li esse livro principalmente por ele se passar na época da ditadura, e a gente não tem quase nada da ditadura especificamente, é mais as meninas pensando sobre os seus amores, vamos colocar assim. Então esse livro foi a grande decepção desse ano.
Outro livro que eu li foi A Menina de Cá, que é uma coletânea de contos do Carlos Nascimento da Silva. Ele é ganhador do Prêmio Jabuti. Nesses contos, em todos os contos, a gente tem a presença de uma personagem feminina muito forte. E é isso que meio que conduz toda a narrativa do livro, é realmente essa presença feminina. Os contos, eles são sempre com cenas do dia a dia, são coisas banais. Às vezes é uma conversa que você tem com o seu vizinho, é o seu dia a dia dentro de casa com o seu marido, são coisas que todo mundo pode viver, não tem nenhum evento super impactante, mas através dessas conversas banais, dessas cenas banais, o autor consegue passar muitas reflexões sobre a posição da mulher, sobre a força da mulher, sobre a vida realmente da mulher. Eu achei o livro muito interessante. Não foi um livro 5 estrelas, não foi aquele livro assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, mas eu gostei muito da experiência de leitura. Outro livro que eu li, que não está aqui, não sei onde foi parar nesse momento, foi O Senhor das Moscas, do William Golding. Ele já tem resenha aqui no canal, então eu vou deixar ele nos cards pra vocês. Foi um livro que eu gostei muito. Ele pega personagens crianças pra tratar da natureza humana e isso traz um choque maior pra história, porque você vê crianças fazendo coisas absurdas. É um livro angustiante, mas que eu gostei demais. Quem quiser saber mais dele, a resenha tá bem completinha. E o último livro que eu comecei a ler, mas ainda não terminei, é Caderno de um Ausente, do João Anzanello Carrascosa. Eu tô bem no comecinho, na verdade não são 3 livros e meio, são 3 livros e um pedacinho. Eu li 40 páginas, mas eu tô gostando bastante. Aqui a gente tem a carta de um pai para sua filha que acabou de nascer. E eu não sei muito bem o porquê, mas esse pai está falando com essa filha que ele infelizmente não vai estar presente por muito tempo na vida dela. Ela já nasce com esse fardo de viver com um pai que será ausente. E ele vai contando um pouco da vida, realmente, não da vida dele ou da vida dela, mas a vida como uma entidade para sua filha, contando sobre o que é viver, as alegrias da vida, os pesos da vida. Eu acho que esse livro vai ser muito tocante, mas eu ainda não posso falar muito sobre ele. Bom, então é isso, pessoal. Essas foram as minhas atualizações das minhas metas literárias. Como vocês viram, algumas estão andando bem, outras nem tanto. Eu preciso focar nos 12 livros para 2021, porque senão eu vou acabar não lendo todos eles. Quem sabe eu também não faço um vlog tentando alcançar essa meta, lendo mais livros dos meus 12 livros separados. Deixa aqui embaixo pra mim como andam as metas literárias de vocês, se vocês estão conseguindo cumprir os objetivos que vocês prometeram lá no início do ano. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!